A paz do Senhor. Tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um culto da Igreja Água da Vida de Itaquera. Eu sou o missionário e pastor William e é um prazer estarmos aqui para compartilhar uma vez mais uma porção da palavra do Senhor na minha vida, na sua vida, e eu espero que essa palavra possa te ajudar em esses dias assim chamadas de quarentena, mas mais do que isso, dias em que realmente o Espírito Santo quer falar comigo e quer falar com você, dias em que Ele quer mudar histórias, a começar aqui da minha vida e da sua vida, e por meio da minha vida e da sua vida, mudar a história de tantas outras pessoas, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus queridos? Bom, de antemão, então, pegue a sua Bíblia, convoque aí a sua casa, seus filhos, o seu cônjuge, para estar com você e juntos compartilharem da palavra do Senhor. É um momento nosso com Deus. Então, não deixe que outras coisas roubem esse momento especial de Deus na minha vida e na sua vida. A todos que estão entrando, a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Amém. Vamos lá, amados. Então, antes de nós orarmos, pegue a sua Bíblia e deixe aberto lá no livro de Filipenses, capítulo 4. E vamos conversar hoje sobre um tema que eu acho muito importante. Amém? Vamos orar. Querido Deus, nós te louvamos, te exaltamos por estarmos aqui, Pai, em tua presença. Obrigado, Senhor, por mais um domingo. Aliás, obrigado, Deus, por mais um dia que inicia. Senhor, nós fechamos um ciclo de 7 dias e começamos um novo ciclo de mais 7, a assim chamada semana. E nós cremos que o Senhor tem ótimas coisas para nós. O mundo, aí fora, as notícias, elas muitas vezes soam alarmantes, mas os nossos olhos são postos em Ti, Senhor. E nós cremos que o Senhor tem uma saída, cremos que o Senhor tem tudo preparado, cremos que o Senhor tem sacadas para cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Por isso, neste momento, recebe a nossa oração, recebe o nosso louvor, recebe a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, amados. Eu vou dar aqui de antemão, depois, lá no final, vou falar de novo, mas as mamães de plantão, os nossos parabéns a você, mamãe, que Deus possa te abençoar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E logo ao final estaremos orando pelas mamães também, ok? Cada um de nós aqui podemos dizer assim que somos fruto de um grande esforço de mulheres especiais, né? O que nós chamamos hoje de mamãe. Então, que Deus possa estar abençoando a cada uma de vocês, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, vocês estão chegando agora também, a paz, tá bem? Pegue aí, Filipenses capítulo 4, versículo 13. Glória a Deus. Quero compartilhar com vocês uma palavra de uma situação que aconteceu na minha casa e no final me chamou muita atenção e eu acredito que isso pode nos ajudar, né? O Senhor falou no meu coração e tenho certeza que isso vai poder ajudar a minha vida, a sua vida e o nome do Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Glória a Deus. Então vamos lá. Filipenses 4, 13 diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. É um dos versículos que nós mais usamos, especialmente em momentos de situações difíceis. Não é verdade? Então, sempre quando nós estamos diante de um desafio, diante de uma tribulação, diante de situações que nós não temos respostas, nós utilizamos esse versículo para dizer que tudo podemos no Senhor, né, que nos fortalece. E isso é uma verdade. Ela é uma verdade. Mas não podemos nos esquecer que o nosso Deus é uma fonte inesgotável de sabedoria, ok? E Ele pode falar a mim, a você, de diversas formas, com base nos mesmos textos que nós lemos. E esse texto nasce dentro de um contexto de gratidão. E é dentro dessa gratidão que eu quero conversar com vocês sobre coisinhas que podem militar ou guerrear contra mais do que um sentimento de gratidão, uma atitude de gratidão. E essas coisas podem acontecer
de maneira muito sutil, mas que podem estar acontecendo em muitas casas aí também, eu acredito. Então, vamos lá. A paz a vocês aí. Eu quero compartilhar com vocês a seguinte coisa. Quando nós lemos tudo posso naquilo que nos fortalece, nós temos que entender que não é um versículo somente que diz a respeito daquilo que Deus pode e está fazendo por mim e por você, mas também fala muito da nossa cooperação com o agir de Deus, certo? É muito comum a gente ver as pessoas recebendo a unção para aquilo, a unção para aquilo outro, mas também é muito comum vermos as pessoas não cooperando, não se relacionando com determinada unção, né? Por exemplo, se uma pessoa está debaixo de uma unção de cura, diz que recebeu uma unção de cura para curar, como que ela coopera com esta unção? Procurando orar pelos enfermos. Se ela não tem essa atitude, então dificilmente ela está se relacionando, cooperando com aquilo que Deus derramou sobre a vida dela. Alguém recebe um chamado pastoral. Então, como que ele coopera com esse chamado para aquilo que vai vir ainda? Ele começa a cooperar se preparando para ele, melhorando o seu estudo bíblico, se possível for, buscando estudar de maneira mais sistemática a palavra, ou seja, ele começa a se preparar. Com isso, ele está se relacionando com uma voz profética muito clara que determinou uma vontade de Deus para ele, tá certo? Logo, toda a verdade que fala ao meu e ao seu coração, provenientes de Deus, vão esperar de nós atitudes. E essas atitudes, elas nada mais são do que o reflexo de um relacionamento que nós estamos tendo com uma palavra liberada de Deus para conosco, ok? Isso é importante. Então, o que nós vemos aqui muitas vezes é que sim, cooperamos, mas tem uma área que às vezes eu parei para observar, não existe muita cooperação. Queremos sim que o Senhor nos fortaleça em tudo, mas você já parou para pensar que às vezes, para Deus te fortalecer, ou seja, posso tudo naquele que me fortalece, ou tudo posso naquele que me fortalece, depois que Deus executar determinadas mudanças na sua vida? Já parou para pensar que o fortalecimento ele acaba sendo um resultado de algumas mudanças que ele produziu na sua vida? E que se você não cooperar com isso, talvez você demore um pouco mais para se sentir fortalecido? Pense um pouco sobre isso. Por que eu estou dizendo isso? Quando nós olhamos aqui, tudo posso naquele que me fortalece, o contexto de em cima, o contexto dos textos acima mostra, Paulo nos revela, no que ele se sente fortalecido. E esse no que é um processo. Olha só que interessante. Nós estamos em Filipenses 4, 13. Agora vamos ler Filipenses 4, 11 e 12. Olha só que interessante. Paulo agora dando explicações onde ele se sente fortalecido. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Assim, de abundância como de escassez. Beleza? Olha só que interessante. Paulo deixa claro que ele se sente fortalecido porque ele aprendeu a viver tanto em situações de escassez quanto em situações de abundância. Tanto em situações em que ele foi honrado, quanto em situações em que ele foi humilhado. Ele aprendeu a ser grato, ele aprendeu a se sentir fortalecido em toda e em qualquer circunstância. Então, ele deixa claro um versículo aqui, ele aprendeu. Você acredita que é possível viver na pobreza ou é possível viver na abundância sem que você mude de hábitos? A predominância de um hábito pode criar problemas para que você passe por um momento de escassez. Se você vem de um momento de abundância e agora você precisa caminhar para um momento de escassez, onde o Senhor permite, aquela mentalidade ou aquele hábito que você cultivou enquanto tinha muitas coisas, pode te impedir de aprender. E ao te impedir de aprender, está te impedindo de ser
fortalecido. Esse é o ponto que eu quero conversar com você hoje, neste culto, nesta live, mudança de hábitos para que você possa ser fortalecido. Você não pode considerar, e eu tenho visto muitos pregadores falando a mesma coisa, de que nós não podemos mais ser os mesmos depois dessa quarentena. Aliás, a palavra, ou o número 40 na Bíblia, ele deixa muito claro que ele existe para um tempo de mudanças, né? E onde há mudanças, nós temos que acompanhar as mudanças. E muitas vezes essas mudanças, elas não vão permitir que você venha com alguns hábitos, porque esses hábitos podem literalmente fazer com que você se choque com algo novo por causa de um hábito antigo. Então, nesta quarentena, uma das coisas muito interessantes que o Espírito ministrou ao meu coração é a nossa atenção para nós não somente profetizarmos ou pregarmos quanto ao novo tempo, mas estarmos ligados sobre os nossos hábitos que estão impedindo de que a gente se prepare para o novo tempo. E muitas vezes, novos hábitos que estão nos impedindo para que nessa quarentena você desenvolva uma unidade familiar. É isso mesmo. Olha só que interessante. Vou dar alguns exemplos aqui sobre algumas pessoas que elas, assim como Paulo, saíram de uma abundância para uma escassez, circunstâncias diferentes, para não dizer radicais, que eu acredito que não teria como viver isso sem a mudança de hábitos, sem a construção de novos hábitos, né? Muitas pessoas dizem que não há como perder um hábito. Um hábito ele é reescrito. Você precisa perder um hábito através do desenvolvimento de um novo hábito. Então, se você não desenvolve um novo hábito, então você não vai deixar um hábito antigo. Então, olha só que coisa muito interessante. Muitas vezes, Deus ele permite situações como essas que nós estamos vivendo para começar a tirar hábitos ruins de que eu e você nós não percebíamos que estavam lutando contra um fortalecimento de Deus contra nós ou lutando contra uma vontade de Deus contra nós. Porque o hábito é aquilo que você desenvolve a partir de uma prática repetitiva e você passa a incorporar isso na sua vida naturalmente, tornando-se então um hábito, certo? E de repente Deus permite situações em que muitas questões começam a ser chocadas, começam a ser colocadas em xeque, começam a ser questionadas por você mesmo através de uma ação de Deus para que você comece a mudar algumas coisas. Senão, muitas coisas. Então, não dá para dizer eu posso tudo naquele que me fortalece quando temos uma atitude ou um hábito que não está cooperando para o bem que o Senhor deseja a mim, que vai permitir que de fato eu seja fortalecido. Se nós não temos uma relação com a verdade, então a verdade não vai ter uma relação conosco. Se nós não temos um relacionamento com a verdade, você não pode esperar um relacionamento contigo, certo? O papel de Deus ele está fazendo, ele está falando com você, está falando comigo. Agora, em receber esta palavra, guardá-la em meu coração e em praticá-la, consiste agora o meu relacionamento com a palavra que foi liberada, certo? E tudo isso vai culminar nesse resultado fortalecido sobre toda e qualquer situação. Muitas pessoas não têm vivido isso porque elas estão presas a hábitos que estão literalmente impedindo a ação de Deus e, consequentemente, o fortalecimento de você para, contudo, aquilo que Deus está permitindo no seu crescimento. Olha só que interessante. José. A história de José lá em Gênesis, ele estava vivendo com o seu pai. E de repente agora, por causa de uma inveja dos seus irmãos, José é vendido, vai parar no Egito. Ele sai da casa dos hebreus, de um costume hebreus, sob o cuidado dos seus pais, e agora é vendido como escravo. Você acha que José poderia manter o mesmo hábito do filho de Jacó como escravo? Você acha que José poderia manter o mesmo hábito como filho de Jacó na casa de Potifar? Não. José teve que mudar de hábitos. A situação em que ele foi colocado fez com que José tivesse que aprender
novos hábitos para se sentir fortalecido pelo Senhor, para ser fortalecido pelo Senhor numa situação nova que foi o Senhor quem permitiu. Então, às vezes, Deus nos coloca em situações em que Ele quer literalmente em que a gente aprenda novos hábitos e deixe hábitos que possam trabalhar, possam cooperar contra o teu próprio crescimento pessoal. Deus não somente Ele permite uma situação como esta, como está te chamando para o crescimento. Então, ao chamar José para o crescimento, José teve que deixar o hábito de ser filho de Jacó, porque agora ele estava literalmente numa situação em que ele estava como escravo de Potifar. E se não bastasse agora, José já estava com toda a casa de Potifar, toda a administração na casa dele. Conhecemos a história, a mulher de Potifar quis dar uma em cima dele, ele não aceitou, foi um homem de caráter e por causa do seu caráter a mulher de Potifar mentiu e enviou José agora para a cadeia. José tinha desenvolvido hábitos para trabalhar na casa de ricos. Imagine que Potifar era uma pessoa de influência. Então a casa de Potifar também era uma casa onde pessoas influentes do Egito frequentavam. E José, seja lá como for, em algum momento se fosse chamado, ele aprendeu a lidar e desenvolveu o hábito de lidar com as pessoas influentes do Egito. Agora José foi parar numa cadeia, onde a pessoa mais influente na vida dele era o carcereiro. Era um carcereiro. José agora precisa dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Mas para ele dizer, tudo posso naquele que me fortalece, José agora, ele precisa desenvolver novos hábitos dentro da cadeia, dentro do cárcere. Ele não poderia trazer toda uma cultura das pessoas influentes e com toda a liberdade que ele tinha na casa de Potifar. Ele aprendeu com isso, com certeza, mas agora José precisa se reinventar, precisa desenvolver e aprender novos hábitos. Não pode se fechar numa situação onde, não, eu sou alguém que só trabalho com os ricos. Eu não vou me deixar, não aceito isso. E muitas vezes nós nos levantamos contra o próprio tratamento de Deus para nos ajudar a desenvolver hábitos importantes para um projeto que está à frente, que eu e você nós não conhecemos, mas que Deus conhece. E Deus sabe que para nós chegarmos lá, nós precisamos se desfazer de alguns hábitos e incorporar novos hábitos. E Deus está criando situações para que nós aprendamos isso. Então José não pôde olhar mais para uma realidade em que ele trabalhava com a nobreza. Agora ele está trabalhando com as pessoas consideradas as mais baixas da sociedade. Certo? E agora que José está nessa situação, vemos que ele tem um upgrade na situação dele e ele vai agora trabalhar para Faraó, depois de dar um entendimento a Faraó de que haveriam 14 anos importantes sobre o Egito, no qual José estaria ali, 14 anos em que eles iam administrar toda a comida, porque haveriam 7 anos de fome e 14 anos em que eles teriam que administrar essa comida. Então, 14 anos administrando a abundância, para que todo mundo não comesse tudo, reservasse uma parte para os próximos 7 anos. E os 7 anos de escassez, ele teve que aprender a administrar para que todo mundo não comesse tudo, para que não houvesse fome. Sabe aonde José ele teve vantagem nisso? Quando José ele permitiu que Deus mudasse os hábitos dele com Potifar e permitiu que Deus mudasse os hábitos dele na cadeia, José aprendeu a trabalhar tanto com ricos, quanto aprendeu a trabalhar tanto com os mais pobres. E agora, numa posição de administrador de todo o Egito, José ele teve que trabalhar na mudança de hábitos de uma nação inteira. O rico, que estava acostumado com a abundância, teve que aprender a guardar isso para com toda uma nação. O pobre, que às vezes não estava acostumado a passar por fome, agora teria a condição de ter comida. Mas chegados os 7 anos de escassez, tanto o rico quanto o pobre tiveram que aprender que é necessário ter uma cota certa para que todos nós possamos comer. Houve uma mudança de hábito num período de 7 anos, que Deus ensinou a José a trabalhar com a mentalidade humana e a desenvolver hábitos nele e através dele, graças ao fato de que José sabia de que ele podia tudo naquele que fortalece. Estou apenas conectando, tá bem? Fazendo uma conexão com o Novo Testamento,
mas sabemos que o nosso Deus não muda e sabemos que foi Deus quem fortaleceu José naquela condição. Então eu estou fazendo a conexão aqui entre o Novo e o Antigo Testamento devido à imutabilidade de Deus. Amém? Então agora José, que se deixou ser moldado por Deus e aprender novos hábitos em situações diferentes, agora José não está apenas administrando, está sendo alguém fundamental para ajudar a nação egípcia a desenvolver um hábito coletivo. Guarde essa palavra, hábito coletivo. O segredo do sucesso na quarentena para a sua família. Beleza? Um outro exemplo é a Moisés. Moisés nasceu na casa dos hebreus. Antes de ser morto, foi colocado no rio e foi então cuidado, achado pela filha de Faraó e foi educado como um egípcio, um nobre egípcio. Certo? Desenvolveu hábitos egípcios. E com o passo que ao longo do tempo descobriu que era um hebreu e tinha certeza que Deus o usaria para trazer libertação e salvação ao povo judeu, mas um homem com hábitos egípcios. Sabemos que em determinada situação, na defesa dos hebreus, ele matou um egípcio e no dia seguinte pegou 2 irmãos brigando e eles falaram: quem te colocou como libertador e juiz nosso? E com medo dos egípcios e tudo, José foi embora. E lá foi ele para a terra de Midian. A terra de Midian conheceu a sua esposa, conheceu o seu sogro, Jetro, e lá ele teve que deixar os hábitos egípcios para aprender hábitos de um pastor. Agora, ele teve que deixar o hábito de estar sobre lençóis egípcios para estar agora num lugar muito, muito diferente. Talvez com nenhum dos lençóis egípcios, não sei vocês, tem aqueles lençóis de 400 fios egípcios, etc. É uma beleza o negócio, não é verdade? Ele teve que deixar tudo isso para ir para um lugar e aprender agora novos hábitos, porque para José estar naquela nova situação, ele teve que deixar hábitos antigos e aprender novos hábitos. Esse deixar, muitas vezes, não quer dizer que você não vá utilizar aquilo que Deus te ensinou. Tudo que Deus permite na sua vida, Deus acaba ocupando, transformando a maldição em bênção. Isso somente o Senhor pode fazer na sua bondade, misericórdia e graça. Mas nós não podemos permitir que um hábito antigo impeça que você cresça numa situação nova. Esse é o maior problema do comodismo, o maior problema do ego, o maior problema de dizer: eu não nasci para isso. Eu concordo que você não nasceu para isso, mas você está passando por isso como todo mundo está passando. O problema de tudo é que essa situação certamente vai passar, mas infelizmente alguns não vão aprender o que deveriam ter aprendido, porque se prenderam a hábitos que impediram o fortalecimento de Deus no seu espírito. Impediram o fortalecimento de Deus em você para uma nova história que está chegando. Sabe por que muitos cristãos naufragam? São verdadeiros Titanics? Porque eles não aceitam que o processo dado por Deus, ainda que difícil, leve a eles à construção de novos hábitos, porque construir um novo hábito significa sair de uma zona de conforto. Moisés agora está lá. Antes era servido e agora está cuidando das ovelhas do sogro. Certo? 40 anos se passaram. 40 anos se passaram, agora José, com 80 anos, recebe a comissão do Senhor para descer como libertador, definitivamente, do seu povo. E agora agora Moisés não é mais um pastor. Agora Moisés está indo para ser um líder de uma multidão de pessoas. Novamente, Moisés é chamado a desenvolver novos hábitos. O hábito de ser um egípcio não serve, ainda que conhecer a mentalidade egípcia é importante, como na história de José. O hábito de apacentar ovelhas não serve, mas a paciência que ele tinha para com elas é extremamente importante. A mansidão que ele desenvolveu em ser um pastor de ovelhas é extremamente importante para com o que ele vai fazer agora com pessoas. Mas ele agora precisa desenvolver novos hábitos como administrador, legislador e profeta. E para que isso aconteça, ele desenvolve isso dentro do deserto. Ele não desenvolve isso numa terra prometida para ele, mas a caminho dessa terra. Ele tem que desenvolver novos hábitos para ser um líder de excelência segundo a vontade do Senhor. Você vê que em todo o processo, Deus ele está permitindo situações para construir algo novo em nós
E não dá para dizer que toda pessoa que está sendo chamada para algo novo, ela não dá para dizer que ela não está sendo convocada a desenvolver novos hábitos. Você percebeu que os novos hábitos fazem parte de um preparo para o novo que o Senhor tem para você? Significa que não dá para caminhar para algo novo sendo velho. Não dá para dizer que Deus está preparando algo novo quando você está preso a mentalidades antigas. Não dá. Um outro exemplo, Noé. Noé agora é chamado para fazer uma arca, que uma única comissão levaria a vida inteira de Noé. Mais de 100 anos construindo uma arca. Noé então teve que aprender ter o hábito de ser um carpinteiro, um construtor de uma arca. E de repente, agora com a arca pronta, Noé entra com a sua esposa, com as suas noras e com os seus filhos, 8 dentro da arca. Mas não somente eles, porque agora, se antes ele desenvolveu o hábito de trabalhar e cooperar com os seus filhos, agora essa cooperação, esse novo hábito de cooperação, ganhou então um novo desafio para o novo hábito, porque agora eles não têm que construir uma arca. Agora, dentro da arca, por 40 dias e 40 noites de chuva, e até que a água baixasse, mais de um ano, dentro de uma arca, eles tiveram que desenvolver um novo hábito, o hábito de cuidar dos animais, de observar que cada animal é diferente, cada animal funciona diferente, cada animal tem o seu tempo, cada animal tem o seu cuidado. Eles tiveram que aprender a observar tudo à sua volta para poder cuidar de cada um dos animais que o Senhor enviou para eles. E, sinceramente, não sei você, mas vou ser sincero aqui comigo. Tá muita gente aí reclamando de 40 dias dentro de casa com a sua própria família. Certo? Com a sua própria família. Né? Tinha muita gente antes falando mal dos outros lá fora. Agora os outros não são culpados, não. Porque não tem mais outros, não. O que tem somos nós, nossa família. Então, quem é o problema? Somos nós que continuamos lá dentro com os mesmos hábitos? Ou são os outros que não estão mais interferindo na nossa casa? Pense nisso. Aonde eu quero chegar com isso? Você acha que a convivência de Noé com seus filhos, com uma baita responsabilidade, com um monte de animal, foi uma tarefa fácil de convívio? Olha, humanamente falando, eu acredito que não. Eu acredito que não. Certo? Uma arca que não tinha muitas janelas, apenas uma janela, e aí cuidando de animais, e seja lá o que for, você acha que foi fácil isso? Eu acredito que não. Eles tiveram que desenvolver hábitos de novos relacionamentos para uma nova situação. Porque os hábitos dentro do relacionamento, enquanto eles estavam fora da arca, eram um. Agora, os hábitos desenvolvidos fora da arca já não serviam para um sistema de quarentena, de confinamento por causa da chuva dentro da arca. Eles tiveram que desenvolver outros hábitos, até mesmo para que eles continuassem vivendo numa pequena sociedade lá dentro. Uma situação que o próprio Deus colocou eles. Porque eles não poderiam levar os hábitos de um mundo antigo para o mundo novo. Eu vou repetir. Eles não poderiam levar os hábitos de um mundo antigo para o mundo novo. Então, aquele processo dentro da arca foi importantíssimo para que eles pudessem entender os hábitos de convivência, deixando as coisas do passado e olhando para o novo que o Senhor tem. Né? O novo que Deus tem para mim e para você, de maneira nenhuma está em comunhão com os hábitos do mundo. Ou seja, com aquilo que é normal para o mundo, que o Senhor diz que não é normal para ele. Nós precisamos entender isso. Amém? Isso é muito importante. Então veja só, olha só que interessante. A ausência de logo, dados esses 3 exemplos, logo, hoje, qual o maior problema para uma unidade familiar dentro da quarentena? Vou perguntar. Hoje, agora, nesse instante,
O que pode estar impedindo a unidade da sua família? Hábitos. Sabe qual é o maior problema que eu tenho observado pouco a pouco? É que nós estamos em quarentena, chamados para desenvolvermos uma família de verdade, para nos entendermos melhor, para nos conhecermos melhor. O homem está tendo a oportunidade de observar melhor a sua esposa, a esposa está tendo a oportunidade de observar melhor o seu marido, os pais estão tendo a oportunidade melhor de estar mais próximo dos filhos, observar os filhos estão tendo uma melhor oportunidade para observar os pais, só que os hábitos de viver distante continua dentro de uma quarentena. As pessoas foram colocadas literalmente cada uma dentro do seu quadrado. As famílias estão cada uma dentro do seu quadrado. E mesmo assim, nós continuamos cultivando o hábito de sermos distantes, desconectados da família, para continuarmos conectados com o mundo que está mudando. E não estamos deixando Deus mudar os nossos hábitos. E aí, nós vamos começar a ouvir pessoas dizendo: olha, o meu filho saiu da igreja, olha, a minha mãe, olha, o meu pai, eles deram um perdido em Deus. E por que será? Deus nos chamou para dentro de casa. Nesse momento está permitindo tudo isso. Existe uma discussão entre sair e não sair, a economia, a família, valor humano. Tudo isso é válido e estamos todos orando para acharmos um equilíbrio no meio de tudo isso. Orando pela vida dos autônomos, orando pela vida dos microempreendedores, orando pela vida de pessoas, de famílias. Estamos orando por todos para que tenhamos um equilíbrio no meio de tudo isso, que as misericórdias do Senhor nos alcancem. Mas acabei de dar exemplos aqui, falando de José, de Noé, de Moisés, de pessoas que mudaram seus hábitos e que Deus trouxe uma nova situação, que teve que mudar os seus hábitos, e agora nós estamos dentro de uma nova situação para um mundo novo, e nós estamos ainda presos a um hábito que estava distanciando a nossa família. Eu não ouso, ou melhor, eu ouso acreditar que mesmo dentro de uma situação de quarentena, ainda há pessoas que se comunicam com os pais dentro de casa via WhatsApp. Eu não duvido. Numa oportunidade em que nós temos de rir juntos, chorarmos juntos, dos pais conhecerem profundamente o coração dos seus filhos, dos filhos conhecerem profundamente o coração dos pais, mas o hábito do distanciamento está impedindo o fortalecimento familiar por meio do poder de Deus. Porque para nós vivermos coisas novas, para um momento novo de Deus, nós vamos ter que deixar alguns hábitos. Não dá para trazer hábitos antigos que literalmente estavam impedindo. E agora, para um novo tempo, estão trabalhando literalmente em contra aquilo que Deus deseja para você e sua família. Olha só que interessante. E eu quero falar aqui sobre um aspecto muito importante. Hábitos coletivos. Olha só. Antes de tudo, as pessoas talvez não saibam o que é hábito. Hábito é um comportamento que você tem, que é desenvolvido a partir de repetições de algo que você aprendeu. Então, quando você desenvolve um hábito, é quando você repete muito a mesma coisa. Muito a mesma coisa, no mesmo horário. Quando você vai ver, aquilo já é um hábito. Algo que está incorporado. Algo que define claramente que aquilo faz parte de uma rotina. E se você não lutar contra isso, você não vai conseguir permitir que novos hábitos que estão vindo para um futuro melhor se estabeleçam. Logo, o seu futuro continua comprometido por causa de hábitos que trabalham contra o teu futuro. Como, por exemplo, o hábito do distanciamento. Estamos todos sentados, por exemplo.
Você está conseguindo sentar à mesa com os seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido, deixando os celulares dentro da gaveta? Ou está todo mundo na hora do jantar, preocupado, né, como se estivesse naquela rotina, naquele frenesi de São Paulo, comendo e... Hábitos que estão trabalhando contra. Eu estou querendo dizer aqui nessa pregação que não adianta orar para Deus mudar a sua casa se você não estiver disposto a cooperar com essa mudança, mudando de hábito. Não adianta você orar pedindo para Deus consertar o seu filho, os filhos para consertar os pais, se vocês não estiverem dispostos a abrir mão do hábito do distanciamento, para conversarem mais, para se entenderem mais, para tirar um momento de vocês juntos, sem televisão, sem celular, só vocês, para vocês. Senão as coisas não vão acontecer. Então, o hábito, ele também, ele fala da sua maneira de ser, sua maneira de fazer, a sua maneira de sentir, suas regras, seus modos. Só que quando eu falo de um hábito coletivo, não posso mais dizer as minhas regras. Esse é um dos maiores problemas dentro de casa. Nós temos uma casa com 4 ou 5 pessoas e as 4 ou 5 pessoas, cada uma delas querem ser o alfa da casa. Cada uma delas querem ditar a regra. Vai todo mundo naufragar. Não tem jeito, porque são hábitos diferentes. A mudança de hábito aqui, para uma mudança de hábito individual, para algo coletivo, visando uma unidade, não é para anular um hábito, mas para construir a unidade. E às vezes, para construir a unidade, todos nós temos que caminhar no mesmo caminho. Todos nós temos que desenvolver o mesmo coração. Todos nós temos que olhar para o mesmo objetivo. Senão, os nossos hábitos individuais farão naufragar a unidade da família pela qual eu tenho certeza que todo mundo deseja. Certo? Vou dar um exemplo. Olha só que interessante. Estava eu em minha casa com os meus pais e nós estávamos conversando sobre economia de energia no meio da quarentena, quando de repente surgiu a conversa sobre o almoço. E na conversa sobre o almoço, um hábito saltou. Qual foi o hábito? Meu pai disse que quando ele vai cozinhar, ele sabe exatamente o que tem na geladeira. Então, ele já pensa, isso, ele abre a geladeira, fecha a geladeira e vai cozinhar. Minha mãe, quando vai cozinhar, ela tem o hábito de abrir a geladeira e olhar toda a geladeira e aí pensar, estou a fazer isso, com a porta aberta. E aí começou a discussão sobre o que está gastando energia. O que está gastando energia, aparentemente falando, é sobre a pessoa que está com a porta aberta. Mas, na verdade, isso é, como posso dizer, é o sintoma e não a causa. E aí nós começamos a conversar sobre isso e a buscar uma solução. E entendemos que nós estávamos falando de hábitos diferentes que estavam se opondo a uma unidade familiar para um resultado benéfico para todos. Certo? Qual era o ponto? O meu pai tinha um hábito, porque ele tinha uma maneira de ser diferente e de fazer diferente. Minha mãe tem um hábito, tem uma maneira de ser diferente e fazer diferente. Então, e nisso bateu de frente com o consumo de energia. E agora, como resolver, como diminuir? Não dá para você construir um hábito coletivo sozinho. Não dá para você construir um hábito coletivo sem acordos. Não dá para você construir um hábito coletivo sem um consenso familiar. Não dá para você construir hábitos coletivos com autoritarismos. Não dá para construir hábitos coletivos, como diz Provérbios 18:1, como um solitário que procura apenas os seus interesses.
Para construir um hábito coletivo, todas as pessoas precisam sentar para discutirem suas maneiras de ser e juntas concordarem que aquela maneira coletiva de ser é a ideal para que juntos alcancemos determinado objetivo. Esse tem sido um dos maiores problemas dentro de empresas, tá? Empresas têm problemas com hábitos coletivos, famílias têm problemas com hábitos coletivos, igrejas têm problemas com hábitos coletivos, porque muitas vezes nós não trabalhamos o consenso, o acordo de todas as partes para juntos chegarmos numa unidade que nos levará a caminhar juntos para o mesmo objetivo. Então, nós usamos o nosso hábito e nossa maneira de ser para determinar uma casa. Não dá. Não dá. Hã? Quer um exemplo disso? Eu tô noivo, certo? Então, às vezes nós vemos a questão de dobrar a roupa, de lavar a louça. Ixi, para lavar a louça já descobriu-se que eu não sou tão bom assim. Então, quando descobriu-se que eu não sou tão bom assim, já disseram que vão me ensinar a lavar. Estou falando da minha noiva. Então, e aí nós temos que entrar num acordo, porque quando ela falou assim, você tem que lavar melhor, automaticamente o ser humano, na sua individualidade, faz assim, eu vivo assim desde o começo, ninguém nunca reclamou nada. E agora você vem me ensinar? Só essa postura é o suficiente para determinar. Nesse quesito, dentro de casa, esse pessoal vai ter problema. Por quê? São dois hábitos diferentes. Não tira a razão dela de que possa estar real, mas que já vai conflitar. E se esse conflito não for resolvido por um acordo, a casa continuará com dois hábitos e os dois vão querer fazer a mesma coisa, certo? Fazer a mesma coisa juntos e não vão conseguir. Então nunca uma pia vai unir um casal. Nunca um prato sujo vai unir um casal. Nunca. Porque eles pensam diferentes. Daqui a pouco, sabe o que acontece? Cada um lava o seu prato. Aí lava o seu prato, cada um lava a sua roupa, cada um dorme no canto da cama. Acabou o casamento. Por causa de hábitos que as pessoas não querem mudar e elas não querem trazer como posso dizer, elas não querem flexibilizar para um hábito coletivo que vai trazer uma unidade. Um hábito coletivo, ele não existe para anular você. Ele existe para trazer a unidade que você e a sua casa precisam para conquistar um objetivo comum. Moisés teve que desenvolver o hábito coletivo e Deus usou isso, a palavra, usou isso, os 10 mandamentos e outras leis que foram dadas. Noé teve que desenvolver um hábito coletivo e Deus usou a arca para que isso acontecesse. Josué teve que aprender a desenvolver um hábito coletivo e para que isso acontecesse, Deus colocou José do Egito como um administrador. Então Deus vai sempre criar situações chamando a atenção das pessoas, dizendo, vocês não vão caminhar juntas se vocês não decidirem ter um único hábito. Não vão conseguir caminhar juntas. É necessário mudanças de hábito para chegar aonde Deus quer que você chegue. É necessário uma mudança de hábito para dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas porque os meus hábitos, eles não vão se levantar contra o processo que Deus está me dando. Os meus hábitos, eles não vão me impedir de passar pela escassez. E os meus hábitos não vão me impedir de entender que eu preciso pensar grande e que isso me leve para uma vida de abundância. Eles não vão me impedir. Eu vou me adequar ao que Deus está permitindo. Vou aprender e desenvolver novos hábitos sempre que a situação mostrar que algo novo vem e eu preciso aprender a ter novos hábitos que se adequem ao novo do Senhor. A arca era nova para
A arca, construir era uma coisa, agora viver dentro da arca era novo para Noé. O sonho de José estar ali como um príncipe, talvez, era uma coisa. Agora, administrar uma nação inteira, e não somente 78 pessoas, mas uma nação inteira, era outra coisa. Certo? Um outro exemplo que eu dei aqui foi o exemplo de Moisés. Uma coisa era falar, vou ser libertador do povo sobre uma mentalidade egípcia. E agora, 40 anos depois, como um pastor, ter que voltar e pastorear um povo inteiro, não liderar, mas pastorear segundo a vontade de Deus, era uma outra questão. Todos os homens de Deus tiveram que aprender a desenvolver novos hábitos para uma nova situação que Deus colocaria a eles. E muitas vezes, para que a minha e a sua família chegue nesse nível, juntos, precisamos desenvolver hábitos coletivos. E como fazer isso? Vamos para Deuteronômio, capítulo 11. Deuteronômio, capítulo 11. Queridos, se vocês estão entendendo, está sendo bênção, vai dando glória a Deus aí, para eu saber, tudo bem? Glória a Deus. Deuteronômio, capítulo 11. A vocês que acabaram de chegar agora, a paz do Senhor. Diz o seguinte, Deuteronômio, capítulo 11, a partir do versículo 18, diz o seguinte: Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Primeira coisa, coloca a palavra do Senhor no seu coração. Primeira coisa, se você quiser desenvolver um hábito novo em casa, esse hábito tem que ser primeiramente desenvolvido por você. Se você quer que os outros desenvolvam um hábito que você mesmo não desenvolveu, está errado. A premissa da autoridade é que as pessoas são influenciadas pela palavra que você diz, porque você já vive isso. Essa é a premissa da autoridade. Então eu tenho autoridade naquilo que prego, porque eu vivo isso. Uma vez ou outra, o Senhor nos dá, então, uma revelação que dali eu vou passar a viver. Mas a via da regra é que nós venhamos a ensinar aquilo que nós já estamos vivendo. Certo? Então você não pode impor essa palavra, impor sobre a sua casa um hábito coletivo de algo que nem você desenvolveu. Porque esses homens todos que eu dei o exemplo, eles por terem passado pela mudança de hábitos, eles puderam ajudar as pessoas a compreender a dificuldade. E por eles verem a dificuldade de mudar, e ao ver o próximo com dificuldade, eles podem dizer, olha, permanece, fica firme, vai acontecer isso, isso e isso, faz parte do processo, mas não desiste, você vai conseguir chegar lá. Agora, é claro, eu sei que tem novos hábitos que todos nós temos que fazer juntos e todos nós vamos viver juntos. Aí é paciência para todos. Paciência para todos, paciência coletiva. Todo mundo tem que ter paciência com todo mundo. Mas tem momentos da vida que você tem um hábito bom, você tem uma sacada boa, e você tem que ter a paciência agora de colocar isso para as pessoas. Mas como fonte de mudança de hábito, aqui eu quero colocar a palavra de Deus. Amém? A primeira fonte da mudança de hábito tem que ser o reino de Deus em nós. Nós temos que mudar em razão de quem nós somos em Deus. Amém? Toda mudança que Deus está propondo, todo hábito que Deus está nos levando a desenvolver, na verdade, ele está sendo construído pela palavra de Deus, pela vontade de Deus, e se a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita, revelando então quem é Deus para nós. Então, todo hábito em nós nada mais é, quando produzido por Deus, um reflexo de Deus em nós. Amém? Glória a Deus. Isso é extraordinário. O que, JF? O que faria Jesus em meu lugar? É só olhar para os teus hábitos. Se os teus hábitos são os hábitos de Cristo, ele já está fazendo em teu lugar, porque ele está em você. Amém? Isso é importante. Então, a primeira coisa é que a palavra do Senhor tem que estar no seu coração. Ponde, pois, Deuteronômio 11, 18. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, ou seja, no seu coração, nos seus sentimentos, nas suas emoções, na sua razão. Atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentados em vossa casa, andando pelo caminho
e deitando-vos e levantando-vos. Ok. Alguém, neste exato momento da crise que nós estamos passando, da assim chamada quarentena, está impossibilitado de viver isso? Alguém entre nós estamos impossibilitados de conversar com as pessoas à mesa? Aqui está falando de filhos, mas eu quero colocar família, amém? Alguém aqui está impossibilitado de sentar à mesa com a sua família? De andar com a sua família pela casa e por alguns caminhos? Falta tempo para isso? Alguém aqui não tem tempo para, antes de dormir, sentar com a sua família? E alguém aqui não tem tempo para, ao acordar, sentar-se com sua família? Ou será que Deus deu tempo? Ou será que Deus está dando tempo, mas os hábitos anteriores do distanciamento estão impedindo o acercamento, a aproximação que o próprio Deus está fazendo? Logo, se é Deus que está proporcionando uma unidade familiar e os seus hábitos anteriores não estão permitindo que você desenvolva uma unidade familiar, você não está lutando contra nem seu pai, nem sua mãe, ou lutando contra sua esposa ou seu esposo, você está lutando contra Deus. Porque Ele quer o teu bem e você não quer o bem que tanto Ele quer para você. São hábitos antigos militando contra Deus. Porque o diabo jamais vai trabalhar para uma restauração familiar. O diabo jamais vai trabalhar para a restauração de um homem e uma mulher no casamento, às vias de um divórcio. O diabo jamais vai trabalhar para unir o coração de um pai ao seu filho. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele não veio para plantar e edificar. E se ainda nós continuamos numa situação em que tem muitas pessoas pedindo para a quarentena terminar, para as pessoas voltarem a trabalhar, e ainda assim a gente vê uma situação que ninguém consegue explicar, em que as famílias ainda estão dentro de casa, será que você entendeu que Deus está falando para você? Resolva os problemas na sua casa antes de sair. Porque talvez você não tenha uma oportunidade melhor como essa. Talvez você não tenha tanto tempo você vai ter, mas não tanto tempo quanto você está tendo agora. Será que você não tem hábitos desenvolvidos por traumas, medos, traições, angústias e tantas outras coisas que estão impedindo a unidade familiar? Acredite, queridos, nós não estamos lutando contra as pessoas. Estamos lutando contra Deus nesse processo. E Ele só quer o nosso bem. Só o nosso bem. Já parou para pensar nisso? E aqui em Deuteronômio, especificamente no capítulo 19, no versículo 19, do capítulo 11, deixa aqui para nós um princípio importante de como nós buscarmos esse ajuste familiar e uma construção de um hábito coletivo para que todos juntos caminhem a palavra de Deus. Mas de que forma? Sentando para conversar, andando junto, antes de dormir, dando um tempo para conversar sobre a palavra de Deus e as coisas que durante o dia não saíram tão bem quanto gostaria. Bom, já que a palavra de Deus diz para não se pôr o sol sobre a sua ira, então, Pai, antes de dormir, eu posso te pedir perdão, eu posso dizer para o Senhor que eu não gostei dessa atitude? Como que a gente amanhã seja melhor? Ô esposa, olha, hoje eu pisei na bola com você, ou eu não gostei disso. Como que a gente pode resolver isso hoje para que amanhã a gente caminhe juntos sobre isso? Porque você pensa diferente em relação às finanças, eu penso outra. Só que a gente precisa, nós não podemos mais permitir que a situação finanças seja o motivo pelo qual a gente esteja dividido. Ela tem que nos unir. E para isso nós temos que entrar num acordo. O que a palavra de Deus diz sobre finanças?
Então, nem eu nem você, mas a palavra de Deus, e vamos caminhar sobre isso. Vamos entrar num acordo. Certo? Nossa, de repente, lavar a louça pode se tornar algo prazeroso quando você tem a pessoa que você ama do seu lado conversando com você, ao invés de ter uma pessoa criticando você. Porque vocês superaram as críticas por causa de uma unidade. E aquilo que poderia ser um inferno se tornou um grande céu. É necessário desenvolver hábitos coletivos para caminharmos juntos. É necessário. A palavra de Deus é a ferramenta para que todos nós caminhemos juntos na mesma direção. Isso não é anular pessoas. Não estou dizendo de anular pessoas, nem anular a individualidade pela qual o próprio Deus criou cada uma de maneira peculiar. Foi Deus quem fez isso. Mas existem momentos que nós precisamos determinar uma linha de chegada para todo mundo. Para todo mundo. Um caminho para todo mundo. Certo? Para chegarmos juntos. Correto? Isso é importante. Senão, você pode dizer assim, tristemente, pessoas podem dizer assim: tudo posso naquele que fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. E a pessoa vai estar lá, muito bem. Mas depois de todo esse tempo, nós vamos olhar para dentro da casa da pessoa e nós vamos descobrir que uma família inteira não pode dizer isso. Mas todos eles conviveram juntos esse tempo todo. O que foi que deu errado? Eu não estou dizendo aqui que tudo isso é perfeito, porque sabemos que não é perfeito. Não que a palavra de Deus não seja perfeita, ela é perfeita. O problema somos nós. Mas se nós continuarmos com a mentalidade e colocando os nossos hábitos acima de tudo, não permitindo que Deus construa novos hábitos em nós, e não permitindo que nós abramos mão de um hábito individual por causa de um objetivo comum, desenvolvendo um hábito coletivo, então no final das contas, é vitória quando você está bem e todos da sua casa estão mal? Me refiro a esse tempo de quarentena. Amém? Me refiro a estarmos juntos, passando todo mundo a mesma coisa dentro da mesma casa, onde podemos juntos desenvolver novos hábitos pela palavra do Senhor e onde podemos juntos, como nunca, conhecermos a nossa família como nós nunca conhecemos. Hábitos. Antes da quarentena, pode estar criando distanciamento diante de uma situação que Deus está trabalhando para trazer acercamento, aproximação, unidade familiar. Meu conselho: se existem coisas dentro de casa que elas estão perdidas, é porque cada um está fazendo do jeito que quer. Isso, ao invés de estar unindo, está dividindo. Tudo aquilo que está dividindo, ao invés de unir, é aquela área em que você tem que sentar com a sua família e discutir sobre isso. Não serão todas as coisas, mas algumas áreas específicas sim. Então pegue aquela área específica, onde claramente está todo mundo dividido, que se depender dela, a sua casa já era. Se depender dela, não tem conversa. Se a coisa continuar assim, é de mal a pior. Então, esse é o ponto e essa é a área em que você e sua família precisam sentar juntos, orarem juntos e entrarem num acordo. E desenvolver aí um hábito coletivo, onde todos possam melhorar, onde haja unidade. Talvez, onde haja salvação familiar. Por que não? Por que não? Não é tempo de você defender as suas razões. A sua razão, que não ajuda alguém dentro da sua própria casa a melhorar, talvez não seja uma razão a ser considerada. Talvez não, com certeza
devemos buscar a razão de Deus para as situações que aparentemente são impossíveis de mudar dentro de casa. Mas Ele pode fazer isso. Ele pode mudar isso. E é por isso que Ele ainda mantém você e sua casa todos dentro do mesmo quadrado. Para algumas pessoas, pode ser uma grande dificuldade. Mas talvez você saia dessa quarentena dizendo: foi difícil, passamos muitas dificuldades, mas foi o melhor momento da minha vida. Porque se não fosse ela, talvez eu não teria a família que eu tenho hoje. E é Deus. Somente Deus restaura coisas. Somente Deus restaura pessoas. Somente Deus trabalha para a unidade familiar. Somente Deus. Isso não é coisa do diabo. Acredite nisso. Amém? Glória a Deus. Bom, eu espero que o Senhor tenha falado com você, como Ele falou comigo, né? Eu estou expressando para vocês algo que foi muito novo para mim, mas que já rendeu uma boa conversa lá em casa com meu pai, com minha mãe, sobre isso à época, né? Não faz muito tempo, não. Mas nós vimos que isso seria uma ferramenta poderosa para o nosso convívio lá dentro. Não é verdade? E realmente tem nos ajudado. Amém? Tem sido uma ferramenta poderosa para comigo e para com a minha noiva, porque são situações novas e no final de contas são duas pessoas diferentes decidindo viver juntos. E nós decidimos fazer das nossas diferenças o ponto forte. Não é verdade? Temos trabalhado. Temos muito ainda pela frente, mas temos trabalhado. Amém? Bom, então agora nós vamos orar. Vamos orar pelas mamães de plantão que estão aí. Como eu disse no começo, a você que está entrando agora, que talvez não seja da igreja, somos da Igreja Água da Vida de Itaquera. Eu sou o missionário pastor William, lá no apoio da igreja. Que Deus possa abençoar a todos vocês. Nós fazemos parte do mesmo corpo de Cristo. Não estamos aqui para pregar para a placa de igreja. Não estamos aqui para dizer que você tem que ficar na igreja A, B ou C. Estou aqui para dizer, permaneça no corpo de Cristo. E Deus decide aonde te coloca. É Deus quem decide isso. Amém? A única coisa, não saia da presença de Deus. De maneira alguma. Não tem pessoa mais linda no mundo. Às vezes eu brinco com a minha noiva, né? Ela chega e fala, quem é o homem mais lindo do mundo? Eu falo, Jesus. Amém? Então, fique aí. Ame ao Senhor de todo o seu coração e fique aonde Ele te mandar ficar. Não importa o perrengue da igreja. Se Deus mandou ficar, confie nele. Ele sabe o que está fazendo. Amém? Então vamos orar então pelas mamães? Na sequência, já oramos sobre todos. Pai, queremos te louvar, te agradecer, ó Deus, por esse culto, por esse momento, por esta palavra. Obrigado, ó Deus, por estar falando conosco, por nos estar dando ferramentas, ó Deus. A tua palavra diz que um reino dividido, ele não pode subsistir. Um reino dividido não continua. Um reino dividido, ó Pai, não cresce, ele se desfaz. Mas o Senhor tem nos ensinado, ó Pai, a como superar a divisão, às vezes criada por hábitos, o egoísmo humano. Como superar isso, ó Deus, através de hábitos coletivos? Somente o Senhor pode dar a muitas pessoas um só coração, a muitas pessoas um só sentido, uma só alma e um só caminho. Somente o Senhor pode fazer isso. Por isso nós oramos para que essa ação poderosa da Tua graça e da Tua misericórdia alcance cada lar. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, alcance cada lar neste momento, Pai. O lar das pessoas que estão ouvindo este vídeo, alcance, Senhor. Dê a eles, ó Pai, fale ao coração deles, mostre para eles como eles podem corrigir os problemas. Através de hábitos, ó Deus, mudança de hábitos necessárias e a criação de hábitos coletivos, ó Pai, onde todos caminhem juntos. Em unidade familiar, em restauração familiar. Em nome do Senhor Jesus. Pai, sabemos que hoje é só uma data comemorativa, mas que as mães devem ser honradas, amadas, apreciadas todos os dias. Mas hoje é um dia assim chamado Dia das Mães. Sabemos que o Dia das Mães são todos os dias, mas
em memória a esse dia, Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pelas mães. Sabemos, ó Deus, que a vida de uma mãe não é fácil, Pai. Sabemos que a luta não é fácil, Senhor. Sabemos que o amor, a educação dos filhos não é uma tarefa fácil, Senhor. Muitas vezes, elas são aquelas que, no processo, se decepcionam e muito com os filhos, mas jamais negam o seu amor. Jamais. Senhor, nesta noite, visita as mães que têm angústias e cicatrizes abertas ainda pelos filhos, ó Pai. E traz a cura aos seus corações. Que elas possam conseguir liberar o perdão, elas possam conseguir liberar, ó Deus, possam buscar a reconciliação, que haja restauração no amor, no relacionamento, no respeito entre mães e filhos, filhos e mães. Sabe, Pai, às vezes as mães, elas se sentem tão machucadas porque elas, com todas as suas falhas, elas dão literalmente a vida pelos filhos. E muitas vezes elas não têm a confiança que gostariam que os filhos tivessem com elas para uma boa conversa, uma boa relação. E sabemos, ó Deus, que aí também existem muitos problemas de restauração de relacionamento e tantas outras coisas, palavras, atitudes. Senhor, estamos que tanto os pais e os filhos e as mães dentro de cada casa possam entender novos hábitos do Senhor e que esses novos hábitos, ó Deus, provenientes do Senhor, possam, ó Deus, construir, religar, reconectar a confiança de mães para com filhos, de filhos para com mães. Que eles possam voltar a ter um papo aberto, transparente, sincero. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Que filhos se tornem verdadeiros amigos de seus pais, suas mães, e suas mães se tornem verdadeiras confidentes de seus filhos. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Que o amor do Senhor seja derramado sobre cada lar neste dia e cada família seja restaurada. Para a tua glória e para a tua honra é que nós pedimos ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Que Deus possa abençoar a vida de vocês poderosamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que vocês tenham uma semana abençoada. Quarta-feira nós teremos o nosso encontro novamente aqui na live, até que as coisas se determinem. Esteja orando para que o Senhor continue dando palavra. Amém, amados? Eu conto com suas orações para que o Senhor continue me levando a entender verdades do reino, para que eu possa vir aqui, não para encher linguiça, de maneira alguma, né? Eu não tenho vocação nenhuma para encher linguiça. Gosto de comer, mas não gosto de encher, não. Então, eu fui chamado para ser um pregador, não enchedor de linguiça, tá certo? Mas se verdadeiramente eu não vigiar, se verdadeiramente eu não contar com as orações de vocês, eu sou humano o suficiente para me tornar um enchedor de linguiça. Amém? Conto com as orações de vocês para que eu possa continuar sendo um instrumento de Deus, tá certo? Que Deus abençoe a vocês. Minha mãe acabou de chegar aí. Mãe, feliz Dia das Mães. Eu te amo. Muito. Viu? O homem que eu sou hoje, em parte, é resultado da mulher que a senhora é. Deus te abençoe. Paz a todos.